Flamengo tem uma missão impossível de vencer o Bayern? Não. A gente pôde ver o Botafogo vencendo o PSG e assim vai ser. Agora, é óbvio que o Bayern de Munique é o favorito, independentemente de como eles estão tratando a competição. Eu acho que eles vão ser favoritos do mesmo jeito, mas eu acho que tem jogo. Dá para o Flamengo bater de frente e tentar vencer. Isso que eu tô te falando. Eles têm dificuldade quando eles são contra-atacados. Então é assim que o Flamengo, com o Bruno Henrique, com o Plata, com jogadores velozes como o Luiz Araújo, pode ferir o Bayern. Gente, não existe impossível. Depois de tudo que a gente está vendo aqui, se o Botafogo ganhou do PSG, não existe impossível. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. A cara do Pedrosa aqui, ó, o vascaíno que tá aqui na esquerda, já retrata bem, né, o que esperar desse Flamengo e Bayern de Munique na próxima fase das oitavas de finais ali do Mundial, né, do Super Mundial da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo passou em primeiro, vai enfrentar o Bayern. E a imprensa lá do Rio de Janeiro analisou tudo, né, o que esperar desse Flamengo e Bayern. Falaram também sobre o jogo de ontem, né, o Felipe Luiz teve a oportunidade de fazer alguns testes na equipe, foi bem legal a movimentação, algumas mudanças ocorreram nesse jogo ali que não valia mais nada. Mengão até saiu atrás, mas depois empatou, né, logo na sequência, mas foi bem melhor do que o Los Angeles e agora vai se preparar porque domingo tem Flamengo e Bayern. Vamos acompanhar tudo o que eles falaram, tá bem legal o vídeo de hoje, deixa o like, inscreva-se no canal. E aí, meus amigos, o que vocês estão aguardando para esse jogo? Opine abaixo antes de começar o vídeo. Sem mais enrolação, vamos ver tudo o que eles falaram. Pra encarar os problemas, Olha só, depois eu vou pedir pro Dudu me ensinar um pouquinho de alemão. Eu acho que eu vou precisar. Ele fala alemão, meu filho fala alemão. Você já tá pensando na provocação. Exatamente. Pedrosa é danada. O Dudu conversa com eles no WhatsApp. Lá Vou falar com ele, falar, Dudu. Ele vai adorar te mandar a melhor frase. Me manda uma frase em alemão. Já tá mas pensando olha pra só, segunda-feira, né? Segunda-feira, Eu preciso Pedrosa. ser sincero, de fato foi um banho de água fria mesmo, porque a gente estava batendo aqui, discutindo quem seria o adversário, Boca ou Benfica. Até aí tudo bem, ninguém imaginava que iria ser o Bayern. Só que a Copa do Mundo de Clubes está nos ensinando que no futebol não se deve duvidar de nada. Uma salva de palmas. Gente, filósofo Vene hoje, hein? E Hoje tá essa inspirado, frase é hein? do João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, que começa assim. A vida, ela te aperta, ela te solta. É isso Mas mesmo. o que ela quer de você, Vene Casagrande, Coragem. é Qual é o nome desse coragem. livro mesmo? Eu confesso que eu não lembro o nome do livro, mas é de um Nem livro. eu. E você falou que eu sou culta. Beijo, tchau. Tchau, Isabelle Benito. Gente, aquela empolgação toda do Veneta, o negócio ficou meio complicado com o tal de Bayern de Munique no caminho do Flamengo. Será que é complicado mesmo? Pode dar moral pro Pedro danada, hein? Se passar pelo Bayern com gol do atacante, é reviravolta nessa fase dele depois da lesão, que ele tá tendo dificuldades para emplacar um ritmo, né? Não dizer nem que tá jogando mal, mas não tá conseguindo ser aquele Pedro. Venei Pedrosa, a gente estava aqui até, né, enquanto a reportagem passava, pô, vamos falar desse jogo que não valia tanto ou já vamos projetar, porque o assunto às ruas é o Bayern de Munique. Todo mundo fala nesse jogo contra o Bayern de Munique, o que aconteceu, que o Bayern de Munique vai cruzar o caminho do Flamengo. Dá uma palhinha desse empate, já projetando o jogo contra o Bayern, se fica algum aviso, não diria exatamente alguma lição, mas algum proveito que o Felipe Luiz pode tirar desse jogo pro tão esperado jogo contra o Bayern. Bom, Flavinho. Boa tarde, Vene, oficialmente. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Vamos lá. Se a gente que é jornalista, falando de futebol, antes mesmo de a bola rolar, já estava pensando no Flamengo e Bayern de domingo, imagina o treinador do Flamengo e os jogadores do Flamengo. É óbvio. Eles são seres humanos também. Então é normal que o Flamengo entrasse em campo com um freio de mão um pouco puxado, pensando no jogo. Numa bola dividida, eu acho que o jogador acaba pensando, imagina se eu me machucar. Eu tenho a oportunidade de domingo de jogar contra o Bayern de Munique. E se tem algo de positivo nessa situação, é justamente isso. Quando que a gente vai ter a oportunidade novamente de ver um Flamengo e Bayern? Quando que esses jogadores do Flamengo vão ter a oportunidade novamente de jogar contra o Bayern de Munique vestindo a camisa do Flamengo? Dito isso, falando sobre esse jogo, é um empate frustrante? Eu acho que é um empate frustrante, porque a gente imaginava que o Flamengo fosse ganhar do Los Angeles, lembrando, Los Angeles já eliminado, sem nenhuma pretensão mais na competição. Eu imaginava, mas eu vou me apegar aos pontos positivos. Quais são os pontos positivos? O Alaciano novamente entrando com muita personalidade. E quando eu falo do Alaciano, não estou aqui querendo dizer que ele tem que ser titular no time do Flamengo.
Não, mas é um jogador que atua numa posição que o Flamengo está no mercado. Isso dá mais tranquilidade para a diretoria na hora da negociação. Não tem tanta pressa, porque tem um Wallace se destacando. E ele está se destacando, entra com muita personalidade, fazendo novamente um bom gol. E não foi um gol que ele recebeu e finalizou, não, pelo contrário, ele trabalhou a bola. Ele quebrou a linha adversária. Só análise que desse gol aqui, Vene. Eu acho que esse... Aonde? Bota aí, Paquito, o lance que eu acho que é importante. O Wallace ele fez uma baita jogada, mas eu quero mencionar o corte do Juninho. E por que eu estou mencionando isso? Porque uma pessoa Vene, explica aqui. Uma pessoa hoje do Flamengo falou, Vene, eu acho que você tem que destacar a jogada do Juninho sem a bola, porque é algo que o Felipe Luiz trabalha bastante com o Juninho. No dia a dia, nos treinamentos. Ele fazendo esse corte facão e ele leva todos os zagueiros. Cadê o Juninho aqui? Ele leva todos os zagueiros. Na frente do juiz. Exatamente. Ele, olha, repara, ele vai levar todos os zagueiros. Ele abre o caminho. Exatamente. Isso aí, eu confesso pra vocês que eu não tinha reparado. Eu não reparei. Eu só reparei depois que a pessoa do Flamengo me disse isso. Os dois marcadores e a atenção dos outros, né? E por que a pessoa do Flamengo me disse isso? Porque é algo que o Felipe Luiz trabalha com os atacantes para fazer isso. A pessoa recebe no meio de campo a bola, o cara que está sem a bola faz o facão. Isso é treinado, corte, esse movimento. Exatamente. Então é algo que a gente precisa mencionar. Só que é óbvio, o gol só sai por conta da habilidade do Wallace, porque para ele fazer isso, também ele é um bom jogador. Forte também, porque ele toma Exatamente. o campo, ele mantém ali na carcaça, Exatamente. né, Pedrosa? Geralmente o jogador desaba, desmonta, ele tem uma vitalidade, né, uma velocidade com força. E já é o segundo gol dele nessa Copa do Mundo de Clubes e fica com uma boa opção, então, contra o Bayern para o restante da temporada, para o futuro, né? Um jogador promissor. Desse jogo, não dá para aproveitar tanta coisa, mas eu estava falando com o Vene aqui que não é mais notícia, o Wallace não é mais notícia, ele já é uma realidade na equipe do Flamengo. Ele é um jogador que é um suplente de luxo para o Felipe Luiz hoje, é um cara que entra e que faz boas partidas. O movimento ali que ele faz, que mata também a defesa adversária, é o quê? É uma característica do atleta, porque ele usa a perna esquerda para cortar. Ele conduz, ele é destro, ele conduz com a direita, mas é o corte com a perna esquerda mudando a direção que faz também a defesa do LA Galaxy, do LAFC se abrir. E esse movimento do Juninho, que o Vene trouxe aqui, ele é muito interessante, por quê? Porque é muito natural você ver a linha de 4 defensiva e a linha de 4 com os volantes e também com os pontas ali para justamente você ter um time um pouco mais organizado para você não ter trabalho entre linhas. Quando o Juninho faz isso, ele provoca um desencaixe da última linha. E esse desencaixe, que geralmente está muito agrupado ali, faz com que o Wallace consiga correr por dentro e fazer o movimento que o Vene trouxe. Então tudo isso é muito importante. O atacante sem bola, ele joga. E é por isso que o Flamengo conseguiu fazer o gol de empate. Mas assim, o que dá para se aproveitar do jogo de ontem? Nada. Esquece, é outra realidade. Enfrentar o Bayern de Munique com jogadores titulares do Flamengo. O Bayern também entrou com um time alternativo ontem, a verdade é essa. Então assim, é outro jogo, é outra realidade e é outra fase. As motivações são diferentes, os times são diferentes, então o Flamengo tem que estar muito concentrado porque impossível. Essa Copa está mostrando pra gente que não existe. Não tem nada impossível nessa Copa. No futebol nessa Copa principalmente. Eu acho que o jogo de ontem, o Felipe Luiz, ele passa um outro recado também. A partir do momento que ele começa com a Arrascaeta e deixa o Arrascaeta praticamente o jogo inteiro em campo, e depois do jogo contra o Chelsea, ele havia dito que pensou não começar com a Arrascaeta e começar com o Bruno Henrique, ele projetando a guerra física em campo, porque a verdade é essa. E vai ser assim contra o Bayern de Munique. Eu não duvido nada o Arrascaeta ser banco contra o Bayern de Munique e estou avisando hoje, quarta-feira, já para o torcedor rubro-negro já ir se acostumando, para aqueles que gostam de cornetar a escalação antes de a bola rolar. Então não será nenhum absurdo se o Arrascaeta for banco de reserva. E quem começa no lugar dele? Aí seria o Bruno Henrique, porque o próprio Felipe Luiz disse isso, que pensou em começar com o Bruno Henrique contra o Chelsea, não com o Arrascaeta. Então ele botaria o meio de campo Jorginho, Pulgar e Gerson, e a trinca ofensiva Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo, que também começou a partida ontem. E eu confesso para vocês, para mim o Luiz Araújo começar ontem foi muito mais surpreso que propriamente o Arrascaeta, justamente por conta disso. E o Luiz Araújo, ele vem jogando muitas partidas, é o jogador que mais entrou em campo, não é o que tem mais minutos em campo, mas o que mais entrou em campo, ou seja, o que tem mais partidas do Flamengo no ano, e é um jogador que nos últimos jogos tem se destacado por conta da parte física. Então, esse me chamou mais atenção do que propriamente o Arrascaeta. Então, se ele começar com o Arrascaeta no banco, não será nenhum absurdo por conta da parte física.
que a gente sabe que o Arrascaeta, de fato, ele não goza de uma parte física tão boa assim para bater de frente com um time que é o Bayern de Munique. E tem outra, que é mais importante até do que a parte física, Vene, é neutralizar o Kimmich. O termômetro do Bayern de Munique é o Joshua Kimmich. É um jogador alemão, já é experiente, multicampeão pela Alemanha, multicampeão pelo Bayern de Munique, e ele é o cara que faz o jogo andar. Então, a primeira marcação, que é essa primeira linha, ela vai ter que estar muito forte. O Bayern ele joga num sistema praticamente num 2-3-5, às vezes num 2-6. Isso acontece, porque eles utilizam o seguinte: eu fiz os 3 jogos do Bayern nessa Copa do Mundo de Clubes, então dá para perceber bastante o sistema. Você vai ver pontas bem abertos, com os laterais apoiando, essa troca de movimento acontecendo o tempo inteiro, pontas bem abertos do lado esquerdo também, nesse caso é o Olise, o Laimer, e na esquerda o Rafael Guerreiro e o Coman. E no meio-campo joga o Kimmich ou o Pavlovic ou também o Goretzka. Deve ser o Goretzka, que é muito forte fisicamente. Seleção também alemã. Exato. Então, o Kimmich ele é o termômetro, o Goretzka é o cara do combate. E lá na frente, no meio-campo, não sei se vai ser o Musiala ou o Gnabry, porque o Musiala teve um problema na fase de grupos, físico. E o Kane? O Kane é o cara que provoca esse desencaixe. O Kane é o cara diferente dessa equipe. Então, o termômetro para o Flamengo vai ser muito nesse sentido de não deixar o controle com o Bayern. Porque se deixar o controle com o Bayern, o negócio vai ficar complicado. Vamos ouvir o Felipe Luiz, vai seguir na resenha aqui sobre Bayern de Munique. Quero saber também do Vene se o Felipe Luiz pode mudar alguma coisa da forma de jogar, da estratégia. Daqui a pouco o Vene fala. O Felipe Luiz, inclusive, falou sobre o Bayern, né? Depois do jogo, ele já projetou a próxima partida do Flamengo. É um time, um colosso, né? Gigante europeu, time absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional, e com um elenco extraordinário. E com o treinador, obviamente, também excelente, né? Onde também nos dá muitas ideias para poder copiar e trazer para o nosso modelo também. Felipe Luiz já disse que não vou mudar a forma de jogar. Ô, Vene, essas mudanças que você está colocando, o Arrascaeta, a entrada do Bruno Henrique, não é exatamente uma diferença tática aí, você vê, por causa do Bayern de Munique? Ou seria uma postura até mais ofensiva do Flamengo com a entrada, por exemplo, do Bruno Henrique no lugar do Arrascaeta? Flavinho, independentemente do jogador que ele escolher para começar, eu acho que a convicção ele não vai mudar. Mas ele não faz um estudo no Bayern de Munique para montar o time dele? Pois mas falou isso do Renato, né, no Fluminense. A gente vê muita torcida pedir para o Flamengo mudar a postura, ser mais reativo, ser mais defensivo. Isso não vai acontecer. Ele mesmo já falou sobre isso, que ele não vai mudar as convicções. Ele vem durante quase um ano pedindo para os jogadores atuarem de uma determinada maneira. E aí, de uma hora para outra, de um dia para o outro, ele vai pedir para os jogadores mudarem esse estilo de jogo? Não. Então, na cabeça dele, isso não é justo nem com os atletas. E na cabeça dele, eu acho até que ele está certo, os atletas vão demorar a entender essa mudança drástica na parte tática. Então, eu acho que o Flamengo tem que jogar da maneira que é o Flamengo. Óbvio, fazendo alguns detalhes, alguns ajustes. Quando ele, por exemplo, no jogo contra o Chelsea, ele bota o Danilo no lugar do Léo Ortiz, foi um ajuste que deu extremamente certo. Mas ele fez esse ajuste o quê? Baseado no estudo que ele fez do adversário. E a gente vem falando isso aqui a semana inteira. O Felipe Luiz ele não tem mais um time titular. Ele quebrou esse paradigma. E, de fato, ele não tem. Depende do que ele estudar do adversário. Então, o fato de eu dizer aqui que o Arrascaeta pode começar no banco de reservas é por conta disso. Muita gente vai achar loucura, vai falar, como assim? O cérebro do time vai ficar no banco de reserva. Mas, gente, o futebol vai além disso, dessa situação de ser o cara do time. Tem um estudo baseado no adversário e ele entende que ele vai botar em campo o que for melhor para bater de frente com o Bayern de Munique. E o Bayern de Munique é uma equipe extremamente difícil, gente. O Flamengo venceu o Chelsea, beleza. Só que o Bayern está muito acima do Chelsea atualmente. Isso quer dizer que eu acho que o Flamengo pode não ganhar? Eu acho que pode ganhar. Tem jogo, eu acho que dá para encarar um jogo, muita coisa pode acontecer, pode ter uma substituição, o Flamengo pode achar um gol no primeiro minuto, uma expulsão, exatamente. Calor, isso vai influenciar demais. Está previsto para mais de 30 graus lá em Miami, e isso vai influenciar. O jogo pode ir para prorrogação, 120 minutos. Teoricamente, o Flamengo pode tirar proveito disso. Então, assim, é um jogo só.
E a gente sabe que o futebol, inclusive nessa Copa do Mundo de Clubes, vem mostrando pra gente que no futebol não tem ciência exata. A gente não imaginava estar falando de um Flamengo e Bayern no domingo. A gente debateu ontem aqui quem seria melhor, Benfica ou Boca. E o Boca empatou com o Auckland. Exatamente. Isso aconteceu por quê? Quebrou a... Porque pela primeira vez na história o Benfica ganhou do Bayern de Munique. Isso nunca tinha acontecido. Então, no futebol, muita coisa pode acontecer. É óbvio que era melhor para o Flamengo pegar o Benfica ou Boca. Isso, sem sombra de dúvidas. Mas isso quer dizer que o Flamengo tem uma missão impossível de vencer o Bayern? Não. A gente pôde ver o Botafogo vencendo o PSG e assim vai ser. Agora, é óbvio que o Bayern de Munique é o favorito, independentemente de como eles estão tratando a competição. Eu acho que eles vão ser favoritos do mesmo jeito, mas eu acho que tem jogo. Dá para o Flamengo bater de frente e tentar vencer. O Felipe Luiz não muda o jeito de jogar. Ele troca algumas peças de acordo com o adversário. A gente viu quando entrou o Danilo no lugar do Léo Ortiz, ninguém esperava, mas o Flamengo propôs o jogo, foi ofensivo, como é o DNA do Flamengo, e algumas peças diferentes. Você estudou bem, você trabalhou em 3 jogos, né, Pedrosa, do Bayern de Munique. Você está falando da possibilidade de atacar com 5, 6. Mas e contra o Flamengo? Eles também não vão mudar e vem para cima do Flamengo com 5, 6 atacantes? E quem que você acha que vai propor o jogo? Contra o Chelsea ficou essa dúvida, a gente viu o Flamengo propondo mais, indo para cima. O Bayern de Munique sempre propõe o jogo contra quase todos os adversários. É o jogo no campo de defesa do adversário. Sim. O Flamengo também se caracteriza por ocupar muito o campo de ataque. Sim. Como é que vai ser esse choque aí de 2 times que são voltados para o ataque, Pedrosa? Olha, o Bayern é bem melhor do que o Chelsea. Isso precisa ser deixado claro. O Bayern é um time que foi campeão alemão. Mas encheu a bola do Chelsea também, então, Pedrosa. Mas o Chelsea não é o Bayern. Esquece isso. São times de prateleiras diferentes. Você falava isso mesmo antes do jogo contra o Flamengo do Chelsea. Existe uma prateleira que... Eu até falei isso aqui. O PSG tá nessa prateleira sozinha. E mesmo assim o Botafogo conseguiu... O Bayern não fica na prateleira do PSG? O Bayern tá aqui, junto com o Real Madrid, junto com o Manchester City. O PSG sozinho... Exatamente. E a Juventus também tá nessa prateleira nessa Copa do Mundo. A Juventus faz uma ótima Copa do Mundo. O Chelsea está na terceira. O Chelsea está na prateleira um pouquinho acima do Porto, um pouquinho acima de outras, do Borussia, por exemplo, mas o Bayern é melhor. O Bayern tem jogadores melhores. Já falei aqui, olho no Olise, para mim é um dos melhores jogadores da Copa do Mundo, ponta direita, canhoto, joga a bola demais. O Kane não precisa nem falar, todo mundo conhece. O Kimmich é um jogador espetacular. Onde o Flamengo pode explorar o Bayern? No contra-ataque. Na velocidade dos seus zagueiros que não existem. Seja o Jonathan Tah, ou o Stanisic, ou o Upamecano, o Flamengo pode explorar justamente como o Bayern joga lá no campo de ataque. Tem campo para você jogar, tem campo para você correr. O gol do Boca, inclusive, diante do Bayern, sai justamente nisso. E o Boca é muito pior que o Flamengo é muito melhor do que o Boca. Então, há mecanismos que você pode utilizar para ferir o Bayern. Quem vai controlar o jogo? Cara, é difícil prever, porque às vezes o Flamengo vai estar tão bem, vai estar num dia tão especial, que ele pode propor um jogo sim, ele pode afetar o Bayern a ponto de não deixar a bola com o Bayern. A tendência não é essa. A tendência é o Bayern propor o jogo. O Bayern não abre mão do seu estilo de jogo. É uma equipe que joga em bloco alto. É uma equipe que, em relação à marcação sem bola, perdeu, recupera com 3-4. Os caras que estão ali na frente já vêm tentar recuperar, que é uma coisa que o Flamengo faz também. Só que é isso que eu estou te falando. Eles têm dificuldade quando eles são contra-atacados. Então é assim que o Flamengo, com o Bruno Henrique, com o Plata, com jogadores velozes como o Luiz Araújo, pode ferir o Bayern. Gente, não existe impossível. Depois de tudo que a gente está vendo aqui, se o Botafogo ganhou do PSG, não existe impossível. A discrepância do Botafogo para o PSG é maior do que a do Flamengo para o Bayern. Consegue compreender isso? E não quer dizer que não tenha distância. A distância existe. É indiscutível. O Bayern é um favorito contra o Flamengo. Agora, o Flamengo tem suas armas. O Flamengo pode chegar lá e fazer um bom jogo, ainda mais com os aspectos que a gente falou. Calor, principalmente, os caras sentem demais, sentem muito. E a questão de o que vai ser o jogo? Vai que tem uma expulsão. O Nicolas Jackson maluco deu uma travada lá no jogador do Flamengo. Então, mas em relação à expulsão, eu não gosto quando falam, torcer pra ter uma expulsão. Falaram isso bastante, né, contra o Chelsea, até o próprio Vene citou ali. Mas acho que vai ser um grande jogo. O Flamengo realmente pode explorar demais o contra-ataque, que é uma das grandes armas do Flamengo. A gente sabe que ambas as equipes têm o perde e pressiona muito rápido, né? Acho que a grande vantagem do Flamengo em si é a parte física. O Bayern sofreu demais nesse calor no último jogo. Tinham muitos jogadores ali que não estavam aguentando, inclusive
durante o primeiro tempo, os reservas ficaram lá no vestiário, no ar-condicionado, tal, incluindo o Kane e companhia. Então, consequentemente, o Flamengo pode explorar muito a parte física. Porém, o Flamengo é um time que começa com muita pressão. Muita pressão, muita pressão, muita pressão. Será que dessa vez o Flamengo vai deixar de pressionar tanto naqueles primeiros 30 minutos e tentar se guardar um pouco mais fisicamente? Porque sabe que na segunda etapa, o Flamengo vai estar bem melhor do que o Bayern. Numa eventual prorrogação, o Flamengo vai estar voando em comparação ao Bayern de Munique, sabe? No calor, jogar mais meia hora. Então, assim, o Flamengo tem que ter uma estratégia muito bem elaborada se quiser, pelo menos, segurar um bom jogo ali contra o Bayern, até eles começarem a diminuir o ritmo, como foi no confronto contra o Chelsea. Querendo ou não, o Flamengo voou no sentido físico ali na segunda etapa. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Estou muito ansioso, quero saber o que vocês pensam. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!